Leilin escolheu lutar aqui imediatamente. Ele estava confiante em seu controle de energia e, além disso, não queria se afastar muito. Seria muito trágico se ele deixasse de ser o primeiro a detectar o reaparecimento dos restos mortais. Ele também estava preparado para experimentar uma ideia interessante. Para Marine Sebel gigante, a atitude de Leilin não passava de uma provocação. Ele atirou em Leilin um olhar penetrante e logo liberou o poder maciço de seu domínio. O poder do domínio de alguém só seria aperfeiçoado no reino da Estrela da Manhã. Os efeitos de amplificação e supressão se intensificariam, e o alcance do efeito também seria estendido. Os domínios da Morningstar estavam muito longe dos campos de força de nível 3. Turbulento, vasto e imensurável. As ondas brancas do oceano e a superfície cristalina do mar formavam uma cena horripilante. As profundezas do oceano foram escurecidas pelas ondas frenéticas, dando uma premonição sinistra. As enormes marés envolveram Sebel, escondendo completamente seu corpo. No entanto, sua voz foi transmitida com clareza. Este é o meu domínio Ocean. Em uma fração de segundo, o oceano engolfou toda a área, enterrando os alpinos e os destroços deixados pelos feitiços de Philip. O oceano azul sem limites rugiu em Leilin com raiva. Um verdadeiro domínio da Estrela da Manhã, e as regras que ele controla são as do elemento água. Um lampejo de luz azul cintilou nos olhos de Leilin enquanto Lanship registrou todos os dados sobre as flutuações e o poder do domínio. A aura de Sebel subiu rapidamente neste oceano, fazendo com que Leilin ficasse emocionada. Então você é da tribo marinha. Não é de admirar que o seu domínio seja tal, mudando o campo de batalha para debaixo da água. A voz de Leilin tremeu um pouco. Conseguiu atravessar as profundezas do oceano, mas não houve resposta. A tribo marinha era uma espécie não humana. No entanto, eles coabitaram o mundo dos magos com humanos. Eles ocuparam o oceano enquanto os humanos ocupavam a terra. Não era como se não houvesse guerras, mas a maior parte do tempo era pacífico. Havia lendas e registros sobre um grande mago Serrom que liderou todos os magos humanos e lutou contra os inimigos do oceano. Havia também magos entre a tribo marinha, mas eles eram extremamente raros, já que suas chances de avanço eram ainda menores que os humanos. Poder encontrar um mago da Estrela da Manhã da tribo marinha emocionou Leilin. Ele ficou intrigado sobre por que Sebel fazia parte do Relâmpago de Júpiter, mas logo chegou a uma conclusão. Apesar do fato de que o Relâmpago de Júpiter tinha a ajuda de um mago da Lua Radiante que era uma das principais forças do continente central, era difícil até para eles nutrir o mago da Estrela da Manhã. Além de recursos e experiência, a sorte foi um fator importante para se tornar um Morningstar Magus. Dado o seu alto status no continente central, era extremamente difícil para qualquer facção ter 10 ou mais estrelas da manhã como o Relâmpago de Júpiter. Era impossível confiar em treinar os seus, então eles também recrutariam magos estrangeiros. As auras do arqueiro anterior e do gigante marinho eram praticamente impuras. Leilin estava bastante intrigado naquela época, mas agora parece que eles podem ser de uma tribo diferente ou são magos híbridos. As enormes ondas surgiram no céu, formando duas mãos azuis escuras de cristal que desciam em direção a Leilin. O aumento acentuado da pressão do ar formou correntes instáveis e fez com que o espaço na região fosse instável. Bip. Os dados sobre o domínio do oceano foram totalmente registrados. Leilin sorriu ao ouvir a voz mecânica do Ailasca. Corrosão delicadamente. Um antigo canto rúnico de Byron escorregou de seus lábios silvo. Uma grande quantidade de poros negros irregulares apareceu na mão azul escura, corroendo quase todo o braço em um segundo, como se fosse uma colmeia crack. Crack. O braço gigantesco perdeu seu apoio e desmoronou no ar, logo se transformando em um enorme fluxo de água que se fundiu de volta ao mar em nome do Warlock. Meu poder de linhagem, gritou Leilin em voz alta quando uma barreira carmesim apareceu em seu corpo.
A absorção de linhagem. O raio vermelho de sangue brilhou nos olhos dele, perfurando o escuro oceano, revelando tudo. Enquanto isso, visando um ponto específico, Lei Lin estendeu a mão direita e fez um movimento de agarrar com grande força. Uma corrente de ar invisível apareceu, causando um enorme redemoinho no meio do oceano. Uma voz gritou em agonia do redemoinho. Todos os Blood, nenhuma criatura estará sob o controle da minha linhagem, apareça agora, disse Lei Lin, e o brilho vermelho de sangue em sua mão convergiu em sua mão enquanto levantava a mão direita no ar. A água jorrou para o céu e choveu como uma enorme fonte enquanto uma gigantesca figura azul surgia lentamente do meio do redemoinho. Numerosas veias projetavam-se da pele azul, como se estivessem prestes a explodir a qualquer momento. As veias se contorcendo pareciam minhocas, causando arrepios na espinha. O gigante gemeu em agonia, forçado a sair do mar enquanto estava sendo golpeado por um raio carmesim. Força Multilimbe. Os olhos de Lei Lin brilharam, e o imenso fantasma de um membro da Multi-Armed Race apareceu atrás dele. Este fantasma era muito mais claro do que os anteriores, cada escala e poro em seu corpo distinguíveis. Mesmo depois de atingir o reino da Estrela da Manhã, essa arte arcana estrangeira poderia ser de grande utilidade. Lei Lin até sentiu que, combinando a nutrição de seu espírito com o refinamento do corpo da força multilimbar, ele seria capaz de alcançar o pico do reino da Estrela da Manhã em um ritmo muito mais rápido, e acabaria sendo muito mais poderoso do que o resto. O fantasma disparou em conjunto com Lei Lin. Mesmo o único braço do fantasma enorme era tão grande quanto Cybele. Parecia que 7 enormes montanhas surgiram do nada e desabaram ao mesmo tempo em que todos os 7 braços se chocaram contra ele. Cybele colocou os 2 braços na frente do peito, formando um denso escudo de água que reduziria as ondas de choque do ataque. No entanto, foi tudo em vão. O escudo de água foi destruído sob a força dos braços do fantasma Bang. Cybele foi baleado para trás pela força explosiva da colisão. Ao mesmo tempo, fios de líquido azul luminoso saíram de seus poros e se juntaram para formar uma bola do tamanho de um polegar que pousou na palma de Lei Lin. A linhagem de um gigante marinho no reino da Estrela da Manhã. Lei Lin assentiu com satisfação e manteve a linhagem em um tubo de ensaio. Este era um material raro para experimentos de linhagem, e poderia lhe render uma boa quantia mesmo para seu reino atual. Você não é um bruxo da Estrela da Manhã comum. Quem é você? Quando Cybele recuperou a consciência, ele olhou para Lei Lin com cautela. Com as incríveis habilidades defensivas e recuperativas de um mago da Estrela da Manhã, esse tipo de dano não era nada para ele. No entanto, Lei Lin estava completamente relaxado como antes, indicando claramente que essa não era sua força total. Cybele olhou para o sombrio Morningstar Warlock na sua frente, percorrendo todas as estrelas da manhã, mas não conseguiu igualar o rosto a ninguém. Isto é, até que ele se lembrou de algumas informações mais recentes, algo que detalhava o passado de Lei Lin. Você é Lei Lin Farlier. A Estrela da Manhã que Moin e o Warlock do clã Ouroboros. Aquele que matou o demon Hantar Cyril. Cybele estava em choque. Caçador de demônios. Cyril era considerado uma força entre os magos da Estrela da Manhã, mas ele foi facilmente morto por Lei Lin. Essa conquista foi muito mais desafiadora do que um imperde em um confronto comum, e Cybele estava bem ciente disso. Por enquanto, o melhor cenário é que eu mantenha minha defesa e me sustente. Eu posso até ter que pedir reforços. Ele sorriu amargamente em seu próprio pensamento. Nesse momento, um anel de pérolas brilhou ao redor de sua cintura e ele ouviu vozes urgentes gritando: é a terceira região leste, precisamos de reforços imediatos. Estamos sob ataque do círculo espiritual. Região oeste pedindo reforços. 3 camadas de defesa foram destruídas. Os Warlocks parecem estar totalmente concentrados nesta região. Não, seus malditos mentirosos. Cybele está na nossa região norte. Devemos ser os que recebem reforços. Ah!
As vozes transmitidas tinham muita interferência, e também havia sons altos de explosões no fundo que adicionavam um tremor violento. O coração de Cybele atingiu o fundo do poço. Sabendo que Cybele estava aqui também, ele se sentia sem esperança. Então este é o seu plano. Cybele olhou fixamente para Leilin, mas não conseguiu obter nenhum detalhe desse rosto inexpressivo. Mesmo se for assim, assinei um contrato com o Lightning de Júpiter. Não pense que você pode se livrar de mim com tanta facilidade. Cybele pensou em seu coração e lançou um canto confuso de frases sacrificiais. A serenidade do oceano foi quebrada novamente pelo violento movimento da água, enquanto grandes quantidades se acumulavam em torno de Cybele. Quando o estrondo terminou, uma criatura monstruosa que tinha 1000 metros de altura apareceu na frente de Leilin. O monstro tinha a cabeça de uma vaca, o corpo de um humano e tentáculos para os pés. Ele rosnou como um touro furioso. Esta é a sua forma original. Leilin afastou as balas de água, olhando para a forma enorme do mago e riu.